já vou integrar com a nossa API, tá? Vamos integrar essa página home aqui, porque vai ser bem legal fazer a integração. Porém, a gente só precisa fazer mais um refactor aqui, que é do nosso featured post, né? Então vamos vir aqui, featured post, e a gente pode ver que ele tem o mesmo problema, né? Então tá tudo mockado aqui, a gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui, né? Esperar um post, tá? E aí aqui a gente vai usar as properties desse post, né? Então post.image, aqui vai ser post.date, aqui vai ser post.title e aqui description. Ele vai dar erro aqui, né? Afinal não existe e a gente está tentando já diretamente renderizar, como eu tinha falado antes. A gente tem que garantir que o elemento existe para depois poder renderizar ele, tá? Porém a tratativa desse featured post ele vai ser um pouquinho diferente. Deixa eu fechar tudo aqui. Ele vai ser aqui na nossa home. Então o que é que a gente pode fazer aqui? A gente vai simplesmente verificar se na a variável post, se ela existe, né? Então no JavaScript a gente pode fazer simplesmente isso aqui e aí a gente está verificando se ela é diferente de undefined, diferente de null, diferente de zero ou um número negativo, tá? E aí aqui a gente está garantindo então que ela tem algum conteúdo ou que ela seja true. Essa não é a verificação ideal, tá? A gente poderia fazer uma verificação um pouco melhor, tipo verificar o tamanho dos posts, mas eu vou fazer o seguinte. Eu só estou verificando se post existe, e aí caso ele exista, a gente vai renderizar o nosso componente, né? Featured posts. Passando post, lembrando que aqui eu não passo um array, eu passo um único post. Então se eu passar posts aqui, né? Ele vai continuar dando erro, né? Ele não deu erro, mas enfim, ele não está exibindo nada, né? Então, o que é que eu posso fazer aqui? O meu featured post, ele exibe o meu post mais recente, né? Então, eu venho aqui e coloco o post na posição 0. Isso vai fazer com que o meu post mais recente, que seria esse aqui, apareça aqui em cima. O que a gente pode fazer aqui agora é bem simples, é basicamente buscar esses dados lá do servidor. E sim, essa é a parte mais simples até agora aqui do nosso mini blogzinho aqui, né? Então, vamos lá. Aqui agora a gente vai entrar em um conceito de requisição, né, cliente-servidor, e também utilizando o hook, né, de estado aqui do React. Então já vou aproveitar para falar um pouquinho dos dois. Tá. Além do hook de estado, a gente vai usar o hook de useEffect. Então eu vou importar logo eles dois aqui, ó. useState, que é o nosso hook de estado, e eu já explico o que é estado, e useEffect, que é o nosso hook de efeito. O que é que eu vou fazer logo aqui, ó? Esse const posts, eu vou chamar ele de mock, tá? E eu vou tirar ele dentro dessa classe aqui, dessa função aqui, né? Porque não tá legal. Deixa ele aqui em cima, porque ele vai sumir daqui a pouco, tá? Quando a gente buscar esses dados do servidor, a gente vai sumir com ele. E aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar declarando o meu hook de estado, tá? E o que é estado? Tá? Estado no React é basicamente uma forma de declarar uma variável que ela é reativa, né? Reativa no sentido de que se algo modificar nela, ela consegue notificar os elementos que estão utilizando ela para que esses elementos eles sejam renderizados novamente. Então, é bem similar ao, na verdade, vem daí, né, do observable pattern, que basicamente é esse conceito. Então entendam isso. Se eu modifiquei a minha variável, o meu componente precisa atualizar. Então quando eu atualizo um valor de uma variável, eu não preciso vir e setar ali o valor de novo no componente ou atualizar aquela tela. Não, eu não preciso fazer isso aqui no React. Obviamente outros frameworks têm essa funcionalidade também, mas a gente está falando aqui do React, então eu estou simplificando, tá? Então aqui a gente precisa declarar esse hook, né, de state. E a sintaxe dele, né, ele tem uma sintaxe específica, então não é uma variável comum, né? Então a gente declara ele da seguinte forma: const, e aí aqui a gente abre um array. Não é que eu estou declarando um array, na verdade, não, a gente está abrindo só uns conchetes aqui para meio que fazer uma desestruturação, tá? Então a gente vai desestruturar duas posições apenas. A primeira
que é a nossa variável em si, que é onde a gente vai consumir os dados dela, né, poder ler. E essas variáveis, elas são somente leitura, né? Eu não posso alterar elas. Para alterar, eu preciso de um segundo método, que é o método set dessa variável, né? Se você já viu orientação a objeto, você deve saber o que é que eu estou falando, né? Variáveis somente leitura, variáveis read-only, né? E aí, na verdade, não variáveis read-only, né? Porque aí eu não poderia alterar nem com o método set. Mas imagina como variável privada que eu possa ler, né? Digamos assim. Então, e eu consigo alterar o valor dessa variável, atualizar e tal, com um método dela, né? Então, eu vou declarar primeiro, é sempre assim, eu declaro a variável e depois o método que vai atualizar ela, né? O nome do método. Então, aqui eu vou chamar de posts, para a gente já reciclar, já está aqui embaixo. E aqui, set posts, né? Aqui é o nome do meu método que vai atualizar a variável posts, tá? E aqui igual a useState, né? E aqui eu chamo useState, né, com a chamada de função padrão. Porém, aqui eu posso passar um valor default, né? Eu posso passar um valor padrão para esse meu useState, caso eu queira, ou não. Eu poderia passar aqui, por exemplo, uma variável se o meu posts fosse do tipo string, né? Fosse um textozinho ali e tal. Aqui, por padrão, eu vou passar o meu mock. Por isso que eu joguei ele. Por isso que eu não deletei já ele, né? Eu deixei ele ali, porque se eu voltar aqui vai estar tudo funcionando normal, porém não mais com a variável estática, e sim agora com o meu estado, né? E aí aqui resta o setPost, né? Esse setPost, como eu falei, é justamente para atualizar. Então eu não posso fazer isso aqui, ó. Post é igual a, não sei, um array vazio, tá? Isso aqui não vai funcionar, isso aqui dá erro. Então eu não posso, como eu falei, declarar, né, igualar alguma coisa, eu tenho que usar o set, tá? Então, vamos agora para o useEffect, né? O useEffect é um hook bem interessante aqui do React e a declaração dele é bem peculiar. Então, ele é uma chamada de uma função aqui, né, que espera como parâmetro uma arrow function, né, uma closure aqui. Então, useEffect, e aqui eu preciso passar uma função, né? Então, é um callback, na verdade, né? Então, esse callback no primeiro argumento, então, o useEffect ele vai chamar esse callback, e aí aqui vírgula, e o segundo argumento, né? É um array, né, que eu posso passar aí, e aí que tá. O que é o useEffect, né? Por que ele chama esse callback quando ele chama? O useEffect é um hook de efeito, como ele já meio que deixa a entender ali. E quais são esses efeitos? São os efeitos do ciclo de vida do meu componente. Então, quando o meu componente monta, então quando ele exibe na tela, né, ele desenha, terminou e exibe na tela. Quando o meu componente desmonta, que é quando eu saio, por exemplo, ou destruo aquele elemento. Quando o meu componente vai montar e etc e tal. Então, a gente tem um ciclo de vida no React, né? Então, se você vir aqui e pesquisar React Life Cycle, a gente vai conseguir ver os ciclos de vida que a gente tem dentro do React. Aqui ele está mostrando com classe, porque eu acho que é mais fácil você entender com classe e depois você entender a abstração, né? Porque o hook, na verdade, ele é uma abstração desses métodos da classe. E depois dá uma olhada aqui nos hooks aqui de effect. E aí você consegue entender quais os efeitos colaterais que você consegue, né, utilizar com os hooks. Então aqui, essa declaração aqui é bem comum também no React, né? E o que é que ela está fazendo aqui, tá? Eu estou dizendo que assim que o componente montar, quando ele terminar de desenhar todo, ele vai executar alguma coisa aqui. Então, o que é essa coisa? Eu poderia chegar aqui e falar um alert, né, chamar um alert e dizer render, por exemplo. Então, se eu entrar na minha aplicação, assim que ela terminou de montar, ele já chamou o render aqui, tá? Então, por que eu passo esse array aqui vazio, né? Esse array é o array de dependências, né? Porque o meu useEffect, né, os meus efeitos, eles também podem ser reativos a uma variável do estado. Então, por exemplo, toda vez que o meu post mudar, ele vai fazer alguma coisa, né? Isso aqui é a leitura dessa função. Então, toda vez que eu adicionar um post novo, remover
um post novo, ele vai chamar esse callback, né? Então, é basicamente como se eu ficasse observando mudanças, né, dentro desse meu get aqui, digamos assim. Vazio é o comportamento que eu falei, né? Ele vai disparar apenas uma vez quando o componente mudar. Aqui eu posso passar várias variáveis que ele pode observar. E na documentação vocês conseguem ver outras formas também de usar o useEffect, né? Ele tem o return, ele tem aqui sem array de dependência e tal. Então vamos lá. Assim que meu componente montou, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou dar um set posts aqui, passando os posts vazios aqui, né? Então vamos ver aqui. Ele está dando erro. Em vez de vazio, eu vou passar um defined. E aí ele vai funcionar. Por que ele... aí sim, então vazio, né? Um defined, ele não está renderizando. E por que vazio aqui ele está dando erro, né? Essa tela branca é a tela de erro, não sei porquê, mas ele não está exibindo. Mas se a gente vier aqui, ó, a gente pode ver, já tem um tempinho que eu não estou conseguindo ver os erros do React, então já imaginei que essa tela branca era de erro. Mas se nenhum de vocês não estiver aparecendo, é só vir inspecionar elemento e entrar em console aqui que vai estar aqui o erro. Esse erro está acontecendo porque eu estou passando um array, né, vazio, porém ele existe agora, né? Então, como eu comentei, não é o ideal verificar só se o elemento é diferente do de um defined, né? Se ele é true. Então, um array vazio ele é true, tá? Ele só não tem elemento dentro. Então, aqui, além de verificar se o elemento é true, eu teria que verificar se o tamanho dele é maior que 0, né? Porque eu não posso iterar ou acessar um index de um array que não tem posição, né? Então, aqui no meu posts eu teria que fazer isso também para ficar funcionando. Aliás, não, é só aqui mesmo, porque no meu posts eu estou usando o map, né? Deixa eu dar uma olhada. Isso. Então, o map, se não tiver nenhum elemento, ele não itera. Então, ele não vai rodar nada, né? Ele não itera, não, ele não percorre. Então, ele não vai rodar nada aqui, tá? Então, a gente já corrigiu um erro ali simplesmente com essa validação aqui, né? Verificando se o tamanho do array é maior que 0. Optional chain, basicamente, é a gente colocar uma interrogação aqui, né? Antes da propriedade que a gente quer acessar. O que significa que isso aqui é a mesma coisa que a gente fazer isso aqui, ó. Menos essa parte aqui. Então, é uma forma muito, muito, muito pequena de escrever isso aqui, né? Verificar. Então, a interrogação aqui significa que se o post for diferente de um defined, né, ele for válido, aí sim a gente pode acessar a propriedade imagem, tá? Então, o optional chain é muito bom, é sempre bom usar. É um recurso que chegou tem pouco tempo, né, no JavaScript puro, era bem comum no TypeScript.